Olá pessoal, professor Adazildo. Neste módulo, nessa disciplina, vamos falar sobre metodologia científica. O que vem ser metodologia científica? Metodologia científica é uma disciplina que vai te auxiliar para fazer seus trabalhos acadêmicos, ou seja ele uma apresentação, seja ele a escrita de um artigo, seja ele um TCC, né? Seja até para você saber fazer um resumo. Então nós temos aí vários tipos de pesquisa, né? Você vai aprender sobre pesquisa. Então, hoje nós vamos falar sobre, nesse módulo 1, vamos falar sobre a construção do conhecimento científico. Vamos falar os fundamentos, métodos e éticas, perfeito? Então vamos falar dos princípios da pesquisa e a validação científica. Nesse módulo, nós vamos falar, então, a respeito da ciência, conhecimento científico e os conceitos essenciais. O que é ciência? Ciência é tudo aquilo que nós pegamos para poder... uma descoberta. Ciência é descoberta, né? Então, ela organiza o conhecimento, ela sintetiza, vem sintetizar por meio de quê? De observação e análise crítica. Então, para você fazer uma pesquisa, fazer ciência, você tem que analisar, ver e fazer a crítica, no caso da observação, né? Então, métodos científicos, eles são o conhecimento científico que ele é produzido por métodos rigorosos que vai permitir verificação e produção dos resultados, através de quê? De uma observação. Então, metodologia científica nada mais é do que observar, sintetizar e colocar no papel, né? Então, nós temos aí diferenças de conhecimento comum e conhecimento científico. Conhecimento comum, ele baseia nas experiências diárias, crenças religiosas, né? Crenças populares, sem comprovação científica e rigorosa. Então, baseia em experiências diárias. Ah, hoje eu tive um dia incrível. Hoje eu saí com fulano e nós fomos ao shopping. Tá, beleza. Então, foi uma experiência diária que você teve. Então, não tem valor científico. Perfeito? E o conhecimento científico, ele é fundamentado em evidências. Então, tudo que tem evidência, ele é estruturado, então ele é sujeito a revisões constantes, e então tem muita análise crítica. Então, o conhecimento científico é aquilo lá que você pegou, observou, e tem fundamentação científica? Tem. Você colocou no papel. Então, ele está sempre mudando, né? Sempre mudando, então, alguma coisa ali para poder melhorar mais, então, o seu conhecimento científico, né? Então, exemplo de conhecimento científico, nós temos aí a teoria da gravidade. Quando você vai à teoria da gravidade, já tem artigos trabalhados sobre isso aí, falando o que é a teoria da gravidade. Então, você vai pegar, então, já tem autores que falam sobre isso aí. Então, ela explica a força que atrai objetos. Olha só, a teoria da gravidade é uma força que vai atrair objetos. Tranquilo. Então, ela é fundamental, no caso aí, para física. Então, objeto para física e também na engenharia, que usam, então, essa parte aí dessa quântica, né? Então, nós temos também a lei da termodinâmica, que são... A lei da termodinâmica, ela descreve o princípio sobre a energia, o calor e o trabalho dos sistemas físicos. Tá bom? E tem descobertas médicas também, que às vezes o médico está ali fazendo a cirurgia e descobre uma cura. Então ali sim, tem fundamentação teórica sim, porque ele é uma coisa única. Então ele está ali fazendo e vai procurar saber se tem alguma coisa escrita naquele setor para ele poder aprofundar mais nos seus estudos, né? Então são descobertas válidas para estudos clínicos, né? Então vão assegurar o tratamento eficazes e são confiáveis, então, essas descobertas. E os métodos científicos da produção do conhecimento, nós temos aí, então, o sistemático, hipótese e resultados. Então, isso aí, quando se fala isso aí, no papel dos métodos, quando se fala em procedimentos sistemáticos, eles vão garantir que esses procedimentos vão ser organizados para investigar o fenômeno de forma rigorosa e estruturada. Vocês vão pegar, então, um estudo da pesquisa e vai, então, fazer um estudo sistemático ali, vai organizar de forma sistemática
de conteúdo para poder fazer sua escrita. Aí você vai testar a sua hipótese. No caso aí, fazer uma investigação científica, né? Que vai envolver testar essas hipóteses para validar teorias e enfrentar, para poder entender melhor os fenômenos naturais do que você vai querer fazer na sua pesquisa. Aí vai validar os resultados. Depois disso aí tudo que você pegou, teve o estudo sistemático, que você já testou suas hipóteses, aí vem a hora dos resultados, onde você vai gerar o resultado e vai colocar, então, no seu trabalho, perfeito? Então, nós temos também aí a pesquisa experimental, né, que por si só já fala, experimentos, né? Então, consiste em controlar variáveis que visam identificar, então, efeitos causais e precisos no estudo científico. Então, já são, no caso aí, já experimental, uma pesquisa experimental, que também pode validar ou não as teorias, né? Que vai abranger muito para o desenvolvimento tecnológico, para poder fazer o seu trabalho acadêmico. E temos também a pesquisa observacional, onde você vai observar alguma coisa, né? Observar para poder fazer o quê? Um estudo de caso, complementar, então, o seu trabalho, né? Então, vai coletar dados diretamente, sem interferências fundamental na ciência. Você vai coletar esses dados, né? Na ciência social, para absorver comportamentos naturais. Você vai, na pesquisa de campo, você vai, então, observar o que está acontecendo. No caso aí, pessoal da saúde, vai para o estágio, a primeira coisa que ele faz, quando ele chega no estágio, ele faz o quê? Observa. Ele não vai chegar com a mão na massa, ele vai observar, ver como é que é, depois sim que ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu na faculdade, que ele chegou a observar, aí vai colocar na prática. Nós temos também ainda, nesse módulo, os tipos de pesquisa. Nós temos aí 3 tipos de pesquisas, que são os métodos qualitativos. Nós temos qualitativos, quantitativos e os 2 mistos, né, que qual e quant, né? Então, isso aí, a pesquisa qualitativa, ela busca entender fundamentalmente esses contextos e significado dos fenômenos estudados. Então, ele vai vai qualificar. Então, ele utiliza, esses métodos utilizados, eles utilizam entrevista, observações, análise de conteúdo, para obter informações detalhadas e mais ricas para poder compor também o trabalho. Perfeito? Nós temos aí o método quantitativo, que já fala tudo, é quantidade. A quantidade, que é um método que baseia em dados numéricos, né, para uma análise precisa das informações e resultados, né? Então aí ele entra também a hipótese, né, que é um método que vai validar essas teorias por meio de análise estatísticas bem rigorosa. Hipótese, então, quantitativo já vai entrar números, então entra aí então estatística, né? Então vai ter aí relações entre variáveis, vai ter resultados generalizáveis, vai ter então um resultado bem complexo, né? Então você vai combinar então essa abordagem da pesquisa mista, que é a pesquisa qual e quantitativa, são as duas juntas, né? Então ela combina métodos qualitativos e métodos quantitativos para ampliar a compreensão científica, a qualidade e numeração, quantidade, tá? Então a vantagem dessa combinação é oferecer a profundidade desses dados qualitativos, né? E a amplitude da estatística nos resultados quantitativos. Então, essa parte aí da qual e quant, né? Aí tem umas etapas do processo aí, né, que para você fazer o seu estudo, nós temos aí a hipótese, que é a preposição, você vai testar alguma coisa, vai direcionar o foco na investigação da ciência, para poder ter uma formulação clara e objetiva dessa hipótese, que vai ser essencial para o estudo científico mais eficaz, né? Aí nós temos também análise dos dados, coleta e análise dos dados. Quando se fala em coleta e análise dos dados, não quero dizer, quando fala dados, são números. Não. Você vai coletar 50 artigos,
artigos científicos, aí você vai usar 10, você vai estar já analisando os dados, você vai, coletou, analisou. Então, o que você não usou, você vai, então, descartar. Então, isso aí é uma análise de dados, chamado análise de dados, tá? Aí nós temos a interpretação dos resultados de validação, que vai ser analisados conforme referencial teórico para obter a conclusão significativa desse contexto. Como eu falei, vocês usaram 10 artigos, sobrou 40, então vai ter algum resultado aí nessa análise dos dados aí. Tá? Nós temos também a análise crítica, que assegura a confiabilidade do reconhecimento, que vai poder identificar e possíveis limitações da inconsistência dos resultados. Então, isso aí já é uma análise bem crítica que vai pôr em xeque, né, o resultado do seu trabalho. Né? Então, nós trabalhamos também com ética na pesquisa. Toda pesquisa, todo trabalho científico tem uma ética, né, que é honestidade, transparência, respeito pelos participantes e confiabilidade. Pessoal aí, ó, quando se fala em transparência, nós estamos falando que vai garantir o resultado científico, que eles sejam confiáveis, que ele não vai ter plágio, né? Quando respeito a participantes, se você tem uma amostra de 50 pessoas, então aquelas 50 pessoas têm que saber o que está acontecendo, fazendo ali. Então você vai ter que fazer um termo de compromisso com essas pessoas e vai passar informações para a pessoa. Ali você vai proteger os direitos e a dignidade dessa população, dessa amostra, né, para a pesquisa. E vai manter, então, a privacidade desses dados e agir em benefício da sociedade, da sua descoberta, do seu estudo. Então, para poder, então, para não ter uma consequência de falta de ética na pesquisa. Que quando tem uma falta de ética na pesquisa, sua pesquisa é invalidada e não vai servir de nada. E é capaz de responder ainda até um processo, porque você perdeu a confiança pública, teve danos aos participantes e o resultado seu ficou inválido e retrocedeu cientificamente, por conta que não teve confiabilidade, teve consequência e falta de ética na sua pesquisa, né? Então, nós temos aí pesquisa de consentimento, e o consentimento é realizado sem consentimento dos participantes, evidenciando a necessidade de regularização rigorosa para a proteção ética. Quando você faz uma pesquisa que o participante não assina um termo de compromisso, né, que você vai fazer pesquisa com aquela pessoa, geralmente acontece isso aí na área da saúde. Então, a sua pesquisa pode invalidar. Porque quando você faz a pesquisa que passa a trabalhar com seres humanos, animais, tem que passar para o comitê de ética. O comitê de ética ele vai querer saber o que você vai fazer com aquele participante. Aí você vai ter duas amostras, né? População e amostragem. Você vai trabalhar com o experimental e a outra parte lá, que é experimental e que mais que eu estou falando? Deixa eu ver se eu lembro. Não dá para lembrar agora. Então, são dois tipos de pesquisa que você vai trabalhar. Então, controle, experimental e o controle. Então, qual que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com os dois. Então, trabalhando com os dois, qual que vai se sair melhor na sua pesquisa, dependendo da sua pesquisa, né? Então, um exemplo, na área da saúde, você vai dar uma medicação para o controle, né? E para o experimental, você vai dar um placebo. Qual foi a amostra que reagiu melhor? Sendo que nenhuma sabe se for remédio placebo ou se for remédio verdadeiro. Então, é isso aí, nós estamos falando então da pesquisa sem consentimento também. Então, isso aí, sua pesquisa fica inválida. Então, depois para o próximo módulo, vamos aprofundar mais a respeito dessa pesquisa científica.